Olá, o vídeo de hoje é sobre fé ativada. Durante esse período de tratamento eu estou aprendendo muita coisa e principalmente sobre fé. Antes de passar por essa situação eu não tinha fé. Eu não sabia exatamente o que era fé e nem como conseguir a fé. Eu sempre tive vontade, só que eu olhava para as pessoas e eu me sentia pequena perto das outras pessoas. E eu achava que eu nunca fosse ter fé, eu achava que a fé era algo inalcançável para mim. Até porque eu sempre me senti menor, sempre me senti pior do que os outros. Só que aí agora veio essa situação, né, que eu estou passando no momento. E através dessa situação, Deus me mostrou diferente, que a fé não era como eu estava pensando. Eu pensava que eu tinha que fazer algo para obter a fé. Só que Deus me mostrou diferente. Ele me mostrou que a fé vem quando Ele quer dar, no momento em que Ele quer dar. Porque foi nessa situação, atravessando esse problema, que veio minha fé. E eu aprendi sobre a fé que você vai ter ela independente do que aconteça. Independente de você ser curado ou não. Independente de você olhar para a situação e ver que o problema continua ali, você vai continuar tendo ela. Você vai continuar tendo forças. Porque através da fé você ganha forças. Através da fé também vem o amor, vem o domínio próprio. A fé ela vem em um conjunto, ela não vem só. E assim, eu falo que a fé é ativada. A fé, às vezes você tem fé, só que você não passou ainda por uma situação que sua fé fosse ativada, para fazer com que sua fé fosse ativada. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês aqui que tem na Bíblia, da mulher do fluxo de sangue. Assim, eu não posso dizer que eu sei o que ela sentiu, porque eu nunca passei por uma situação dessa e espero nunca passar, espero que ninguém passe por isso, mas eu acredito que quem já passou por essa situação, mesmo que é a mesma situação que ela, entende o sofrimento daquela mulher. Só que no caso dela eram 12 anos, passando pelo aquele mesmo sofrimento, pelaquela mesma situação. Imagina aí o sofrimento que ela não estava, o desespero que ela não estava, a ânsia que ela não estava. Eu imagino que chegou um momento na vida dela que ela já tinha se desgostado. Eu imagino que chegou um momento na vida dela que ela já deveria estar desistindo. Eu acredito nisso, que 12 anos não é um dia, não é um mês. É muito tempo para uma pessoa se continuar ali insistindo que vai ficar tudo bem. E fora também, né, o preconceito que as outras pessoas tinham com ela, o fato das pessoas afastarem ela do meio, né, excluírem ela, né, já que o caso dela não tinha cura. Aí, de repente, aquela mulher escuta falar de alguém, um homem chamado Jesus. E aquela mulher teve a fé ativada naquele momento, porque Jesus poderia ter passado por ela e ela continuar pensando assim, ninguém vai me curar, ninguém vai fazer nada por mim. Mas não, a fé dela foi ativada naquele exato momento que ela imaginou só de tocar. Não precisa ele olhar para mim, não precisa fazer nada, só de eu tocar nas vestes dele eu serei curada. E quando ela toca, ela é curada. E que Jesus fala para ela, mulher, sua fé te salvou. Ou seja, a fé é um dom que Deus dá para a gente no momento em que a gente necessita. Talvez você esteja passando por uma situação que você pensa assim, Senhor, mas eu não tenho fé. Eu queria tanto ter fé, eu queria tanto sair dessa situação. Vejo fulano de tal que tem fé, ciclano que tem fé, não sei quem que tem fé. O que eu posso te dizer é que tenha calma. Tenha calma porque ainda sua fé não foi ativada, não se preocupe. Não se preocupe que no momento em que for realmente necessário, sua fé será ativada. Você terá fé suficiente para você passar todas as situações, para você vencer todas as barreiras. E vai ser uma fé tão grande que você não conseguirá entender. Você não vai conseguir explicar o tanto tamanho de fé que você tem. Você vai ficar surpresa ao descobrir o tamanho da sua fé. Outra historinha aqui de fé. Só que essa aqui é mais diferente. E eu gosto dessa história. É a de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Que perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu terreno, perdeu os seus animais.
Os amigos achavam que o fato dele estar passando por aquela situação é porque ele tinha errado. A mulher pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer. E além do que, ele ainda estava ainda com a doença no corpo, né? Que, segundo a Bíblia, ele se coçava até com cacos de teia. Eu imagino o sofrimento que Jó teve, de além da situação do corpo, percas de bens, perca dos filhos, que eu imagino que isso deve ter doído muito. O psicológico dele foi abalado e descobri que não tinha amigos. E ainda ver sua esposa falando para ele desistir. Imagina aí essa situação. E essa fé dele é diferente. Não é a fé dele é uma fé ativada, só que é aquela fé ativada que ela vai até o final, porque ele passou por vários processos aonde muitos de nós desistiria. Às vezes a gente pede a Deus fé. Aí agora, para você obter fé, você tem que passar por uma prova, que no caso aí, nem todo mundo está disposto a passar por prova. Se nos dói uma unha, a gente já está chorando. Agora imagine se você passar por uma situação ainda mais difícil, ainda mais complicada, na qual sua fé é provada até o último limite, no qual você olha para um lado, olha para o outro e não vê soluções. E aí? Aí é onde você vê o tamanho da sua fé. Se a sua fé for pequenininha, você não vai aguentar chegar nem metade do caminho. Mas assim, como é um dom que Deus dá, eu acredito que por mais pequenininha que a nossa fé seja, porque a minha fé é pequenininha, mas no momento que eu necessito, Deus coloca a minha fé enorme. Ele transforma a minha fé, como diz, né, que a fé do tamanho de um grão, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar um monte. Eu acredito. Eu não quero transportar um monte, eu só quero mesmo que a minha fé permaneça em mim, porque assim, é muito difícil você conseguir. É muito difícil você obter fé. E a fé só vem através das lutas. Se você está passando por alguma luta, desista não, é porque a sua vitória está chegando. E também assim, você está passando por um momento que todo mundo passa, né? Sua fé está sendo ativada. Confia, não, não desconfie. Confia porque se você entregou na mão de Deus, com certeza ele vai resolver essa situação. Sabe, se você olhar para o seu problema, você vai ver que ele é muito grande. Então, não olha para o seu problema, não. Eu sei que os olhos nossos são carnais e a gente olha para situações, mas olha com seus olhos espirituais. Olha para cima, olha para frente, olha para Deus. Porque nenhum problema é maior do que ele. Às vezes a gente fica pensando assim, que é normal, né? Às vezes a nossa fé oscila. Hoje você está com muita fé, de repente amanhã você pensa assim, nossa, mas eu tô sentindo uma dor aqui, uma dor ali, será que nada vai acontecer? Vai acontecer, só que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E além do mais, a fé não é no que a gente vê, é no que a gente não vê. Você tem que ter fé mesmo olhando para o problema. Pode encarar o problema de frente, diga para você mesmo que você está curado, porque quem pode todas as coisas se chama Senhor dos Exércitos e no momento certo, sua fé será ativada que você vai se surpreender com o tamanho de fé que você tem. Sua fé pode ser do tamanho da fé de Jó, assim também como pode ser do tamanho da fé daquela mulher. E assim também como pode ser igual a minha, pequenininha, mas que vai crescendo, crescendo, crescendo e se fortalecendo, porque eu acredito que a minha fé, cada dia que passa, ela é maior. Pelo que eu passo todos os dias, pela luta que nós temos aqui em todos os dias, a minha fé ela só está crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. E o meu Deus é quem me dá essa fé enorme. Obrigada a todos vocês por ter ouvido o vídeo. E desculpa se eu estou abordando esse tema, mas é porque assim, eu abri esse canal para eu poder passar essa fase de tratamento. Quando eu passar essa fase, eu vou fechar eu fecho esse canal. E muito obrigada a todos vocês que estão me acompanhando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que em Cristo vocês já são todos abençoados com toda sorte de bênçãos. E não deixe ninguém mesmo tirar sua fé. Nem você mesmo. Não deixe você tirar sua fé. Quando você estiver
perto de desanimar, lembra do que Deus já fez para você. Quando você lembrar do que Deus já fez para você, da onde Ele já te tirou, você vai ver que você não tem o direito de duvidar de Deus de jeito nenhum. Eu faço isso todos os dias. Quando parece que a carne que quer lutar contra o espírito, sabe? Que quer dizer para mim que não é que o problema maior. Eu lembro de tudo que Deus fez, da onde Ele me tirou e da cura que Ele já me deu. E lembro que eu não posso duvidar dele em momento nenhum, porque Ele me cuida todos os dias, em tudo que eu preciso, em todas as situações que eu passo. Ele está comigo e é a mesma coisa com vocês. Eu tenho certeza que Ele nunca abandonou nenhum de vocês. Então não deixe ninguém tirar a fé de vocês. Nem você mesmo. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço.